votación emitida por el Consejo Nacional Electoral en las mesas del 28 de julio, que son la prueba irrefutable, irreversível de que ganamos el 28 de julio. E diante da situação tensa ali na Venezuela, onde as eleições foram fraudadas e eles não querem aceitar isso, um ex-jornalista da Globo, que agora está na CNN fazendo muito sucesso, merece um prêmio Nobel da Paz. Veja o que ele falou, pessoal, sobre Lula e sobre Maduro, e olha como ele colocou a situação de forma bastante clara. Finalmente, a mídia velha está se convertendo e mostrando a verdade. Olha só o que ele falou, voltamos logo em seguida, porque nós temos aqui algo interessantíssimo que está acontecendo ali na Venezuela e um ministro do STF falou algo gravíssimo. Confira agora essa fala e nós voltamos em seguida. Não tem nada de grave, nada assustador, disse o presidente Lula sobre o que aconteceu na Venezuela, onde a ditadura fraudou mais uma eleição. A frase do presidente Lula serve para muita coisa. Serve para mascarar fatos desagradáveis que a pessoa não vê ou não quer ver. Serve para justificar fatos abomináveis que a pessoa pretende que não apoia, mas apoia. Serve também como nova categoria moral, segundo a qual nada tem de grave atentar contra princípios da democracia. Nada tem de grave mentir, oprimir, reprimir. É uma das grandes diferenças entre frase irresponsável de botequim e frase de um chefe de Estado. Portanto, é reconhecer como é grave fraudar uma eleição. Senão, a frase fica valendo para o próprio Lula. Não tem nada de grave, nada de assustador nas coisas que ele diz. Afinal, é cada vez menos levado a sério. Tá aí, pessoal, então você viu que o William Vac falou ali, realmente ele está com toda a razão, foi perfeito na sua colocação, mas agora, pessoal, tem um ministro que gosta mesmo de política, ele não gosta da área jurídica, e ele foi falar agora sobre a situação na Venezuela, porque essa situação ali na Venezuela está deixando os governantes aqui no Brasil de cabelo em pé, porque se existiu fraude ali na Venezuela, então pode acontecer em outros países também. E aí agora, com a palavra, o ministro Barroso, aquele que falou que eleição não se ganha, eleição se toma. Olha o que ele falou sobre o que está acontecendo ali na Venezuela, sobre a situação das urnas eletrônicas, que nós nem podemos falar muito aqui, mas você vai ver agora que absurdo o que ele vai falar aqui, ministro do STF, com a palavra. Já dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, vamos para ver agora esse vídeo. Aqui no Brasil, o voto impresso, desde o início da República, foi sinônimo de fraude. Em 1996, a gente implanta um sistema de urnas eletrônicas e acabou a fraude. Isso que está acontecendo na Venezuela hoje não tem nenhuma chance de acontecer no Brasil. Aqui, a votação é eletrônica, o código-fonte é aberto um ano antes, todo mundo pode fiscalizar, a gente traz observadores estrangeiros, abre para a imprensa, abre para os partidos, abre para a Polícia Federal, para o Ministério Público, todo mundo pode olhar. E depois a gente lacra o programa, as urnas nunca entram em rede, portanto elas são irraqueáveis, não tem nenhuma chance de fraudar a eleição no Brasil. E, portanto, nós nos empenhamos para não deixar voltar o voto impresso. Pois é, pessoal. E tem ainda um exemplo a ser seguido ali na Venezuela. Vejam só, pessoal. Uma mulher, para mostrar a sua força, o seu poderio, não precisa ser feminista, não precisa pintar o cabelo, não precisa sair por aí mostrando o corpo. Basta seguir o exemplo de Maria Corina. Olha só o que ela fez, pessoal. Nós vamos mostrar aqui. Os guardas queriam travar a rua, a polícia partiu para cima, mas uma mulher, não foi um homem, não foi um batalhão, uma mulher botou todo mundo para correr. Ela desceu do carro, andou na rua e olha o que ela fez, pessoal. Essa mulher corajosa está libertando a Venezuela de uma ditadura que já durava décadas e décadas. Será que precisa de uma mulher aqui neste país chamado Brasil para também libertar esse povo desse comunismo, dessa ditadura que vivemos já aqui no Brasil? Olha só o que a Maria Corina fez, voltamos em seguida. Chicos, no estamos haciendo nada. Muchachos, guardias nacionales, esta lucha es por ustedes, esta lucha es para sus hijos, suelten las armas.
Venezuela. Usted lo sabe, ustedes lo saben. ¿Acaso tienen alimentos en sus casas? ¿Acaso tienen alimentos en los cuarteles? Les pregunto. ¿Están bien armados? ¿Están bien equipados? ¿Cómo están sus botas? ¿Cómo están de municiones? Por Dios, esta lucha para salvar a Venezuela y lo necesitamos a ustedes. ¡Suelten las armas! Pois é, pessoal, e para você ver que o Lula está falando pelos buracos da cabeça mesmo, sem nenhuma noção, olha só, pessoal, mais um jornalista, agora da Bandeirantes. Olha o que ele vai falar sobre o Lula, pessoal. Ele vai esculachar geral aqui, também merece uma estátua, um prêmio Nobel da Paz, um quadro na parede. Olha o que esse jornalista falou a respeito de Lula, de Nicolás Maduro, dessa fraude, essa confusão. E ele vai fazer um comparativo muito importante que você precisa ficar ligado. Confira agora a fala dele, voltamos em seguida. Bom, como você viu, o presidente Lula deu a fórmula dele, né? Ele disse que se a oposição tem dúvida sobre o resultado da eleição, é só entrar na justiça. Justiça, na Venezuela. Pelo amor de Deus, está tudo dominado lá. O ditador Maduro controla o poder judiciário. Na Corte Suprema, que é chamada Tribunal Supremo de Justiça, eles não dão um passo sem pedir a bênção para ele. Imagina a oposição entrando com uma ação apontando indícios de irregularidades contra o chefe da juizada. Não é possível que o presidente Lula acredite nisso, não. Pois é, pessoal, você viu o senador Magno Malta e agora nós queremos mostrar também os jornalistas, pessoal, eles estão de cabelo em pé. Nem a mídia esquerdista está aceitando os resultados das eleições ali na Venezuela e tá ficando uma pulga atrás da orelha com relação ao sistema eleitoral de outros países por aí também que nós não podemos nem falar. Mas você vai ver agora o Coppola, pessoal. Olha o que ele falou em rede nacional, ao vivo, ali para todo mundo ouvir. Olha o que ele colocou, nós vamos mostrar aqui agora, porque o Brasil precisa saber a verdade, pessoal. Finalmente a verdade está chegando, está vindo à tona. Confira agora o que o Coppola falou, é muito sério. Contrariando aqui todas as pesquisas independente de intenção de voto que apontavam para uma vitória folgada da oposição democrática, o Conselho Eleitoral Nacional da Venezuela anunciou a reeleição do amigo e companheiro de Lula da Silva, o ditador assassino e narcoterrorista Nicolás Maduro. É mais uma evidência de que a democracia na Venezuela não passa de uma piada. Mas antes de enfrentar o tema, eu preciso me manifestar, é uma questão pessoal minha, sobre outra piada internacional, uma Olimpiada, se vocês me permitem o trocadilho. A nossa medalhista olímpica e bicampeã mundial de skate, a Raíssa Oliveira, está ameaçada de receber uma advertência do COI, o Comitê Olímpico Internacional, por fazer gestos proibidos durante a competição. Aí você me pergunta, seriam estes gestos obscenos? Não, de maneira alguma. As obscenidades estão liberadas, pelo menos a julgar pelo mau gosto na abertura da edição francesa das Olimpíadas. Os gestos da Raíssa, que estão sujeitos à punição, foram ditos em libras, a linguagem de sinais, e significam literalmente: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então aqui uma adaptação de João 14,6. Aparentemente o COI não vê problemas em apresentações eróticas para celebrar jogos esportivos, mas se escandaliza com a liberdade de crença dos atletas. C'est triste et bizarre. Então que a Raíssa, esse jovem orgulho da nação brasileira, encontre forças no mérito da sua vitória e também na sabedoria bíblica. Seja forte e corajosa, não se apavore nem desanime, pois o Senhor estará com você por onde você andar. Isso é Josué 1:9. Mas enfim, vamos voltar aqui à piada da vez, essa narrativa de democracia que a ditadura da Venezuela tenta impor aos alienados, aos desinformados e aos idiotas úteis de plantão. Assim que eu cheguei à redação, o Arena CNN exibia a seguinte tarja, aspas, Rússia, China e Cuba parabenizam Maduro. Por que será? Será pelo profundo amor do Partido Comunista Chinês pela democracia? Ou será por causa do apreço que a ditadura em Cuba tem há tantas décadas pela liberdade de expressão? Quem sabe não é pelo respeito do Kremlin russo pelas minorias e pelo direito dos povos se autodeterminarem, como acontece, por exemplo, lá na Ucrânia. Então, assim, ironia e sarcasmo à parte, aqui no Brasil,
a gente não ficou tão para trás, infelizmente. Eu destaco aqui um dos trechos da nota oficial do Itamaraty que diz o seguinte, aspas, o governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral na Venezuela. Pacífico. Vamos lá. Opositores afastados do processo eleitoral por decisões judiciais e administrativas ilegais, flagrantemente ilegais. Atentado contra a vida da principal líder oposicionista. Prisão de mais de 70 políticos durante a campanha eleitoral. Censura e fechamento aí de dezenas de canais e sites noticiosos críticos ao regime. Eleitores impossibilitados de votar. Isso tanto na Venezuela quanto no exterior, e vamos lembrar que 25% dos venezuelanos está fora do país. Roubo de urnas por grupos armados ligados ao chavismo, intimidação de eleitores, intimidação de manifestantes. E aí vem o Itamaraty falar em caráter pacífico da jornada eleitoral. Então tá, né? Mais uma aí para os anais de uma república que é comandada pela auto-intitulada Viva a Alma Mais Honesta do país. E aliás, falando nele, o principal garoto propaganda da ditadura na Venezuela, o silêncio do Lula da Silva sobre esse escândalo, ele é tão ensurdecedor quanto compreensível. Mas graças a Deus, outros líderes da esquerda latino-americana já fizeram a coisa certa e manifestaram aí críticas ao processo eleitoral venezuelano. Para ficar em um exemplo, o presidente chileno afirmou que não reconhecerá qualquer resultado que não seja verificável e exigiu total transparência das atas de votação e do processo eleitoral. Daí a gente vê a importância de um sistema de votação que garanta o voto livre e secreto, de um lado, e também a contagem pública e auditável dos votos, de outro. Nesse sentido, o ilustre ministro Alexandre de Moraes nos assegurou que, aspas, o Brasil tem o sistema mais eficiente, invulnerável e transparente de eleições de todo o mundo e que, hoje em dia, as urnas são motivo de orgulho. E é óbvio que a gente concorda sem ressalvas, mesmo sabendo, como disse o ministro, e a gente faz questão de frisar, que nós temos o que há de melhor no mundo, muito diferente do que acontece lá na Venezuela. Olha só. Agora nós vamos mostrar o senador Magno Malta, pessoal. Ele vai fazer um esclarecimento aqui sobre essa situação também, essa situação crítica e um comparativo com aquilo que está acontecendo aqui no Brasil, pessoal. Confira agora a fala do senador Magno Malta, esse senador que tem colocado a cara a tapa, tem sido corajoso e olha só o que ele vai colocar aqui, pessoal. Dá um like, se inscreva nesse canal, vamos para essa matéria. Nós estamos acompanhando de perto o que está acontecendo com os nossos irmãos venezuelanos. O meu vídeo é para dar o meu apoio, para verbalizar contra essa narcoditadura da Venezuela. Esse ditador que entrou no Brasil, que tem mandado de prisão, e ele não pode sair de lá, mas aqui ele entrou com continência dos nossos comandantes das forças. Uma grande vergonha, o amigo de Lula. Bolsonaro foi impedido na campanha de falar que eles eram amigos, não é? E o que Bolsonaro fez? Aí eu vi um jornalista da Globo agora dizendo que a declaração, a entrevista de Amorim inocenta Bolsonaro, porque ele falou mais ainda do que Bolsonaro falou. Bolsonaro reuniu os embaixadores em diversos países para poder falar sobre as eleições no Brasil, a insegurança das urnas, que não eram auditáveis, e Maduro falou que o Brasil, Estados Unidos, só ele tinha urnas auditáveis tantas vezes, mas a do Brasil era vulnerável. Como se estivesse dizendo realmente no Brasil as eleições foram fraudadas. E não houve ofensa de ninguém, só Carmen Lúcia que reagiu para não mandar mais uma equipe do TSE para lá, como ela havia planejado. Mas quem tinha que reagir era o ministro Alexandre de Moraes, e vocês não agem comigo. Porque o que está acontecendo lá me parece um roteiro do que aconteceu aqui. Agora, o ministro da Defesa de Maduro está dizendo que houve uma tentativa de golpe contra o Maduro. Olha só. E os boletins auditados já, o mundo inteiro sabe disso. Todos os países sérios do mundo, ninguém reconhece a vitória de Maduro, dá mais de 70% do seu opositor. E o líder da oposição foi sequestrado pelo Maduro. O Maduro que mandou Lula tomar chá de camomila, se tivesse nervosinho, o seu papagaio de pirata foi para lá e deu uma entrevista de que o que ele falou das urnas do Brasil foi apenas pontual. Para Bolsonaro foi um crime que está inelegível. E diz o jornalista da Globo, da velha mídia, que
a entrevista dele inocenta Bolsonaro. É claro, inocentar de quê? Se Bolsonaro não cometeu nenhum crime. Acompanhe, faça o seu vídeo, porque vídeo e internet vai para o mundo inteiro, reiterando o seu apoio aos nossos irmãos venezuelanos contra a ditadura sanguinária desse narco-presidente que é o Maduro, e os ajudando também em oração. Diz também Merval Pereira: o PT é retrógrado, a esquerda do Brasil é retrógrada, nem eles conseguem mais passar o pano. E até o presidente do Chile, que é um esquerdista, vindo das universidades, não reconheceu a legitimidade da eleição de Maduro. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Guatemala, Costa Rica, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Países Baixos, Portugal, Suécia, El Salvador, ninguém reconhece. E os tribunais internacionais que estão de olho, também estão de olho no Brasil, porque já estavam de olho nas prisões ilegais, nessa mentirada de tentativa de golpe no dia 8, no Brasil, que nunca aconteceu, numa tentativa de criminar Jair Bolsonaro e colocar inocentes na cadeia. Tá certo? Vamos continuar verbalizando. Nós esperamos que seja feito como aconteceu a Primavera Árabe, cai Maduro, cai governo do Brasil e todas as ditaduras, e que a verdade venha à tona. Vamos gritar pela liberdade e anistia do dia 8, tanto para os presos de forma ilegal, como nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos fazer isso, abra sua boca, verbalize, dê o seu apoio e vamos continuar lutando junto com eles. Pois é, pessoal, diante de tudo isso aí, nós vimos jornalistas, repórteres, nós vimos aí autoridades, tantas pessoas não estão aceitando esse resultado ali na Venezuela, inclusive Estados Unidos, na Europa, em outros países, não aceitaram ainda esse resultado ali na Venezuela. E isso, pessoal, abre um precedente enorme. E olha que lá na Venezuela o voto é impresso. Tem um voto eletrônico e impresso. Sai aquele papelzinho. Aqui não acontece isso. Mas, pessoal, segundo Barroso, e nós vamos continuar acreditando nisso, as urnas do Brasil são totalmente legais e são totalmente auditáveis e sérias. Nós não podemos contestar de maneira nenhuma, mas da Venezuela nós podemos falar alguma coisa porque nós não estamos falando do sistema eleitoral do Brasil. Ali na Venezuela, pessoal, uma pouca vergonha. Imagine quantos anos, se for confirmado mesmo essa fraude ali na Venezuela por Nicolás Maduro, imagina quantas décadas, né, que aquele povo foi enganado eleição após eleição, eleição após eleição. Ou seja, já era para ter tirado esse governo há muito tempo. O que você acha desses sistemas eleitorais que tem por aqui? Você acha que é sério, não é sério? Tá tudo certo? Coloque aqui nos comentários a sua opinião, porque aqui nós queremos ser democráticos e dar a voz para todos. Se inscreva nesse canal, dá um like no vídeo para que possa ir para outras pessoas e estamos juntos.